Pessoal, nessa videoaula vamos falar então de uma grandeza fundamental na avaliação de radiação ionizante. É a dose. Em todas as exposições ocupacionais, quase todas elas, dos agentes físicos, químicos e biológicos, nós tratamos as doses como sendo critério de avaliação. Dose de ruído, doses de exposição a gases, doses de exposição a poeira. E aqui vamos tratar de dose também. Só que em radioatividade, os conceitos são um pouquinho diferentes. Então vamos dar uma lembrada nisso daqui. A dose chama-se dose de energia radioativa absorvida pela matéria. Chama-se dose a energia radioativa absorvida pela matéria, pelo corpo. A dose, ela é medida em joules por quilograma. E se parecendo quilômetro, né? Não, gente, quilograma. Um errinho da impressora aqui, porque é por unidade de massa que é medida a dose. Então, dose é basicamente energia dividida por massa. Aqui está em forma de equação diferencial, é a diferencial de energia sobre diferencial da massa, mas é mais conceitual mesmo. Nós não vamos entrar em equação diferencial aqui no nosso curso, não. A unidade de medida joule por quilograma, ela equivale, quer dizer, é utilizado a unidade de medida rad para dose, onde 1 rad é 10 milijoule por quilograma, ou seja, 0,01 joule por quilograma. Isso é 1 rad, tá? E também tem o Gray. O Gray é utilizado, ele equivale a 100 rad. 1 Gray é 100 rad. Essa é a unidade de medida da dose de radioatividade. Nós sempre falamos em radiação ionizante aqui, tá? Bom, a outra grandeza que é mais útil para nós é a dose equivalente. A dose equivalente, ela serve para considerar os efeitos biológicos da radiação no homem. E a unidade, o símbolo dela é H. Como é que se obtém a dose equivalente, H? É a dose efetiva vezes o índice chamado RBE vezes o índice chamado N. RBE é a eficácia biológica relativa. É um número adimensional que depende do tipo de radiação conforme a tabela abaixo. Quer dizer, o RBE ele é 1 se a gente estiver tratando com radiações do tipo raio-x, raios gama, beta e elétrons. E outros valores para outros tipos de radiação. No nosso caso, vai ser praticamente sempre 1, porque no meio, especialmente no meio industrial e medicinal, a gente trabalha com esses dois raios aqui, o raio-x e a radiação gama, que são inclusive os mais perigosos. E N é um número adimensional que depende se a fonte é radioativa, ela é aberta ou selada. Se a fonte for selada, N é igual a 1, tá? E se for aberta, será um caso, para cada tipo de elemento será um valor de N. A unidade de medida da dose equivalente é o sievert. Nós já vimos falar nisso quando a gente estudou os efeitos danosos da radioatividade. Aí nós vimos que a exposição a doses de sievert ou Rem, que tem uma equivalência, um sievert é igual a 100 Rem, o que acontece com as pessoas expostas a essas doses, Bom, se o fator tempo é incluído, quer dizer, a radiação em função do tempo, aí a gente começa, a dose equivalente, a gente passa a chamar de a dose de taxa, e não de dose equivalente, mas de taxa equivalente. Então, a taxa é a dose com um pontinho em cima, seja ela efetiva ou seja ela equivalente. A dose equivalente, ela é igual a taxa equivalente é igual a dose equivalente no tempo, dH dt, tá?
e a expressão deixa de ser somente sievert ou Rem para ser sievert por segundo. Bom, quais são os limites de tolerância? As doses máximas permitidas. Há 2 limites de exposição distintos. Isso definido pelo CNEM, Conselho Nacional de Energia Nuclear. Há 2 limites. Um é para o trabalhador e outro para o indivíduo público. Tá? Essa tabela aqui foi retirada da norma Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica do CNEM. Nessa tabela, você vê o limite de dose em sievert para corpo inteiro e para outras características. Nós vamos lidar mais com a dose para o corpo inteiro. É uma dose também anual. Então quer dizer o seguinte: um trabalhador exposto a 20, pode ser exposto até 20 milisievert por ano. Isso dá 2 Rem por ano, né? Que 20 milisievert, um sievert é 100 Rem, então 20 milisievert é 2 Rem. O trabalhador. O indivíduo público, por exemplo, uma pessoa que vai tirar uma radiografia, ele é um indivíduo público. A exposição máxima dele no ano é 1 milisievert, tá bom? Tem algumas considerações aqui explicando os índices A, B, C, D, né, as notinhas. Mas enfim, o que a gente quer mostrar para vocês é que há um limite de exposição definido, que o CNEM definiu, e esse limite é muito mais restrito para o indivíduo público do que para o trabalhador. Aí você me pergunta, por que o trabalhador pode ser exposto a mais? É porque o trabalhador, como ele trabalha com aquilo, ele já é estabelecido medidas de controle muito efetivas e muito rígidas para o trabalho dele. Ele trabalha sempre com muitas medidas de proteção coletiva e individual, um aparato muito grande. E o indivíduo público tem a medida de proteção dele no momento que ele vai fazer o exame, alguma coisa, ou ele está exposto esporadicamente num processo industrial, por exemplo, mas não é a mesma, o mesmo grau de proteção que é adotado para o trabalhador. Tá bom, acho que acabou? Não, tem mais coisa aqui. Vamos falar também dos limites de tolerância em base horária. Tanto para o trabalhador como o indivíduo público, as medições são feitas por equipamentos de base horária e não anual, né? Você não vai ficar um ano medindo. Então, você tem que fazer uma conversão. É feito dessa forma. Você pega o limite de exposição anual, no caso do trabalhador é 20 milisievert por ano, aí vai fazer as conversões. Um ano equivale a 50 semanas, então 1 por 50. Uma semana, 5 dias de trabalho. Aqui 50 semanas porque tem férias e tal. Então uma semana por 5 dias de trabalho, 1 por 5. E cada dia 8 horas de jornada, 1 por 8. Então 20 milisievert é 0,02. Vai dar 0,02 dividido por 50 vezes 5 vezes 8. Conclusão: o limite de tolerância de exposição à radiação ionizante para trabalhadores é de 0,01 milisievert por hora, o que dá 1 milirem por hora, o que dá 0,001 rem por hora, tá certo? 1 milirem por hora. No caso do indivíduo público, que o limite é 1 milisievert por ano, isso vai resultar em 0,05 milirem por hora. Só para lembrar vocês, que a gente falou numa videoaula anterior, deixa eu ver se eu acho ela aqui, né? Devo achar sim. Na videoaula anterior, não estou achando ela aqui agora. Achei. Você se lembra os efeitos danosos que ocorrem com exposições? Então vamos pensar aqui para o indivíduo público. Para o indivíduo público, a exposição máxima por ano é 0,05 milirem por hora.
Se ele tiver exposto até 25 Rem, nenhum efeito clinicamente detectável. Então, quer dizer, o nível de exposição aceitável está muito abaixo do nível de exposição que já começa a produzir efeitos determinísticos, aqueles efeitos mais graves e rápidos. É claro que os efeitos estocásticos permanecem. Então, a pessoa que, mesmo ela estando dentro do limite de tolerância aqui, no caso do indivíduo público, 0,05 milirem por hora, o que dá 1 milisievert por ano, quer dizer, cada ano ela acumulando 1 milisievert, isso vai caracterizando o estoque, né, de energia radioativa que ela acumula, né, a estocasticidade. Então, esse efeito estocástico pode gerar doenças no futuro também. Mas em termos de reações imediatas ou em curto prazo, está bem abaixo do que define a tabela que trata dos efeitos das doses. Bom, aqui ainda fala um pouquinho do enquadramento legal, nós já falamos, mas as radiações ionizantes podem ensejar o pagamento adicional de insalubridade ou de periculosidade. No caso da insalubridade, é quando o laudo pericial indica exposição além dos limites de tolerância, e esses limites são definidos pelo CNEN, que é esse que a gente apresentou agora. E no caso de periculosidade, pode ocorrer quando o laudo pericial indica qualquer exposição. Então, olha só, quando um perito vai, essa é a julgada de perito, quando o perito vai ao local de trabalho, ao invés dele ficar medindo para definir a exposição em termos de insalubridade, e já sabendo que o pagamento de insalubridade é 40% sobre o salário mínimo, e sabendo que o da periculosidade é sobre o salário do trabalhador, o salário efetivo, que geralmente é maior que o salário mínimo, sabendo também que no caso da periculosidade ele não precisa medir, ele só precisa detectar que há exposição, e tem outras maneiras, ele pode medir, né? Ou pode usar um detector, que não mede o valor exato, mas detecta, e pode usar a própria caracterização da função dos equipamentos que tem na função, no dia a dia do trabalho, da rotina de trabalho do trabalhador. Então, muitos peritos não têm o equipamento próprio para medição de radioatividade, né? É um equipamento muito caro, e fazem os laudos periciais com base enquadrando mais em periculosidade do que propriamente em insalubridade.